esperando começar. Então Ó, tá. agora ele fala. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de todos. Hoje é um dia especial, não só porque é nosso dia de reunião, depois de um mês sem reunião. Então foi um mês aí afastados, mas juntos agora, né? E Shallow Now. Hoje é aniversário do Matheus também, então feliz aniversário, Matheus. Estamos aqui desejando tudo de bom nessa nova caminhada. 18 anos realmente não é para qualquer um. Isso aí. Hoje a gente vai ter o quarto estudo da mente moralista, então a gente acabou de entrar na segunda metade, né? A gente vai se debruçar sobre os capítulos 7 e 8. O estudo hoje vai ter uma dinâmica um pouco diferente, então eu e o Arthur vamos dividir a condução do estudo, mas na verdade a gente quer pedir para vocês participarem ao longo do estudo, ao invés de deixarem assim comentários e todas as perguntas para o final. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente e vai perguntar para vocês ao longo do estudo mesmo, e a gente vai trocando uma ideia. Aproveitar que tem menos gente hoje, também a gente fica um pouco mais à vontade, dá para todo mundo falar. Então, acho que pode funcionar legal. Antes da gente começar, acho que a gente podia fazer uma oração. A gente não vai ter o devocional, mas daí a gente pode fazer uma oração. Você pode orar pra gente, Arthur? Manda ver. Papai, muito obrigado por esse estudo. Que teu Espírito Santo nos conduza a falarmos e aprendermos sobre esse livro. É um livro muito legal que tem nos ajudado a perceber as profundidades de nossa moralidade e da moralidade das pessoas que estão ao nosso lado. Que, além de ser um conteúdo intelectual, que seja um conteúdo, de certa forma, existencial, que nos ajude a compreender a existência das outras pessoas e a própria nossa, a como nos portamos e por que nos portamos dessa forma. E sabendo disso, que a gente possa crescer em maturidade, na imagem e semelhança do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, eu e a Bia, ao expor esse estudo, e as demais pessoas participando e aprendendo junto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, só uma dúvida, Arthur. Eu apresento ou você apresenta? Você que manda. Quer que eu apresente aqui para ficar melhor para você? Você tá Pode, gravando, né? pode ser, então. Pode ser. Tá, pera aí. Gente, os PowerPoints estão maras. Eles vão curtir. Só tem que dar uma ajeitadinha naquele último, né? Eu arrumei mais ou menos, eu coloquei uma coisinha hoje. Ah, beleza. Peraí. Mas o último, último. Último, Ah, no último. último, último? Último, último. Não, eu deixei só daquele jeito. Eu mexi no penúltimo. Tá bom. Pois bem, gente, apresentou aqui. E a gente vai ver hoje, para além da justiça e do dano. Recapitulando um pouco daquilo que foi falado um mês atrás, daquilo que foi falado um mês atrás, mas no nosso último encontro, né, a respeito como identificar a respeito da justiça, do dano, de todas essas coisas que nos complementam, né? Que a gente viu 5 pilares da moralidade e hoje a gente vai começar a passar um pouco a mais sobre eles. E aí, o que aconteceu na reunião passada? Bia, você quer ir apresentando essa parte? Quero sim. Eu só quero te perguntar se tem como mudar o jeito que você tá apresentando. Pra mim tá bem pequenininho. Não sei se é só pra mim. Parece que não tá. Tá, peraí. A Amanda falou que tá pequenininho também. Tá É. Sim, pequenininho sim, também? sim. Tá, peraí. Agora mudou, mas eu não sei dizer exatamente como. Tá, pera. Só um minutinho aqui, gente. Beleza. Melhorou ou não? Acho que agora rolou. Acho que agora rolou. Sim. Agora tá lá. Beleza. Vou ficar Belezinha. assistindo aqui pelo celular, então. Então, beleza, gente. A gente vai falar sobre os pilares que a gente comentou no estudo passado, né? Como já faz um mês que a gente se encontrou
desde a última vez, vamos fazer uma recapitulação breve do que foi dito. O primeiro ponto, e como a gente começou mesmo o estudo anterior, foi mostrando como as pessoas liberais no mundo ocidental são, de fato, outliers morais. Outliers morais no sentido de que esse perfil moral é muito, muito raro quando a gente compara com a população global mesmo. Tem eu sempre falo acrônimo, mas eu acho que é acróstico. Tem um acróstico que o Jonathan Haidt criou, que esse acróstico WEIRD, que a tradução dessa palavra do inglês para o português seria estranho, e ele achou muito legal, porque, enfim, combina, né? Porque pessoas, assim, de fato são estranhas quando a gente coloca num cenário global. Essas pessoas weird seriam pessoas ocidentais, né? Então tá aí a tradução. Ocidentais, instruídas, industrializadas, ricas e democráticas. Pessoas com esse perfil são muito são raras, digamos assim, mas tendem a acreditar ou supor assim erroneamente que a moralidade delas, na verdade, se aplica para boa parte do mundo, ou deveria se aplicar para boa parte do mundo, e tem dificuldade em entender essas diferenças. Não, volta um pouquinho, Arthur. Volta no anterior. Daí tem essa figurinha, né, em que o Jonathan Haidt faz o experimento, conversa com pessoas, e lá no livro ele relata que passou muito tempo no McDonald's, conversando com pessoas que estavam passando, assim, na rua, contando histórias que tinham algum tipo de incômodo moral, por exemplo, um pai que desrespeita, um filho que desrespeita o pai, ou alguma outra coisa que mexe com um pilar moral ali de cada um. E depois que ele vê que a pessoa ficou surpresa ou incomodada de alguma forma, ele pede para explicar por que a pessoa encontrou algo errado naquela história, ou por que ela ficou incomodada com aquilo. E percebeu que muita gente teve essa reação de, poxa vida, como assim? Por que tá errado? Não é óbvio, né? E com isso, esse foi um dos experimentos que ajudou ele a concluir, de fato, que pessoas ocidentais, instruídas, industrializadas, são outliers, não são a maioria da população, embora elas se vejam, de fato, meio com uma moralidade universal. Ele viu que não é assim. Pode passar, por favor, Arthur. A primeira coisa que ele compara, e foi um experimento que a gente fez na reunião passada, né? Eu pedi para vocês completarem a frase eu sou. Só tinha isso, né? Eu sou, e daí cada um completava do jeito que queria. O Haidt fez essa comparação também, né? Fez alguns estudos sobre isso, e viu que culturas ocidentais as pessoas tendem a falar muito de si, né, completando essa frase, falando de si num aspecto bem individual. Eu sou feliz, eu sou extrovertido, eu sou interessado em X e Y. Enquanto as culturas orientais tendem a completar essa frase e falar de si mesmos num aspecto mais das relações que essas pessoas mantêm. Então, eu sou um filho, eu sou marido de alguém, né? Eu sou um funcionário da empresa X. Então, tende a ter essa visão mais relacional quando vai se descrever. Pode passar, Arthur, por favor. Então, ele compara as sociedades weird, lembrando daquele acróstico, com as sociedades não weird, e a gente poderia dizer basicamente que são sociedades ocidentais liberais, né, sociedades weird, e as sociedades não weird seriam as demais, então sociedades orientais, não liberais e assim vai. Os sistemas morais das sociedades weird são individualistas, baseados em regras ditas universais, aquilo que eu falei, né? Tem essa pressão um pouco errônea de que o que vale moralmente para aquela sociedade deveria se aplicar para o resto do mundo. Isso não é verdade na visão do Haidt. E os sistemas morais são voltados para indivíduos autônomos. Então cada um pensa em si mesmo em termos de indivíduo, em termos da sua individualidade, daquilo que me distingue de outras pessoas, por exemplo. Enquanto as sociedades não weird
apresentam sistemas morais que são sociocêntricos, em contraposição aos sistemas individualistas, que são holísticos e não podem ser reduzidos a uma única regra. É como se o campo moral fosse muito mais amplo e não pudesse ser reduzido a um único fator. E, por fim, são voltados para a vida em comunidade. E aí, já nesse momento, o Haidt vai afirmar que as sociedades weird enfatizam preocupações com dano e justiça. Então, as regras que seriam universais, por exemplo, nas sociedades weird, seriam regras morais que estão relacionadas ao dano. Então, como uma máxima universal seria não causar dano à pessoa, às outras pessoas, e também a justiça, quando a gente pensa em, por exemplo, justiça social. Enquanto nas sociedades não weird, não é que dano e justiça não sejam importantes, mas tem outras coisas que seriam tão importantes quanto, e o sistema moral dessas sociedades não estaria tão embasado nesses dois pilares. Pode mandar ver, Ter. Então, aí a gente chega para a segunda afirmação do Haidt no livro, assim, a segunda grande premissa dele. E ele vai fazer 3 ao longo do livro. Hoje é a última vez que a gente vai falar da segunda especificamente. A primeira premissa foi aquilo que a gente trabalhou nos 2 primeiros estudos. Ele vai argumentar que a gente primeiro tem intuições e depois um raciocínio lógico quando vai avaliar situações morais. Então, primeiro, digamos, a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas preferências, e depois a gente vai trabalhar aquilo logicamente, num segundo momento, assim, em termos mentais. E segundo, a segunda premissa dele é que a moralidade envolve mais do que dano e justiça. Então, esse é o momento que ele vai explicar um pouquinho os pilares morais e afirmar que a moralidade weird, que está tão embasada nesses 2 pilares, poderia, ou na opinião dele, até deveria se expandir e enxergar além desses 2 fatores. Esse é o argumento que ele vai trabalhar nos capítulos 5 até o 8, e é o que a gente vai pegar bastante no pé, assim, no estudo de hoje também. Pode passar, Arthur. O que a gente viu no encontro passado também foi sobre os botões gustativos da mente moralista. Então, Haidt faz esse comparativo da mente moral com o paladar humano e os botões gustativos, e ele vai falar basicamente que, assim como a língua humana está equipada com vários botões gustativos e as pessoas podem sentir os mesmos sabores, por exemplo, eu e o Matheus podemos sentir o sabor doce e o azedo. Embora exista isso, as pessoas vão ter preferências diferentes. Então, eu posso gostar mais do azedo, enquanto o Matheus pode gostar mais do doce, embora a gente possa sentir os 2 sabores. Da mesma forma para a moralidade. Então, nós, todos seres humanos, segundo Haidt, estamos equipados com os mesmos sensores morais, por assim dizer, mas nas diferentes sociedades, as matrizes morais vão ser constituídas de forma diferente. E é o que ele mostrou em relação às sociedades weird e não weird, né? Então, existiria nas sociedades weird uma prevalência dos pilares morais da justiça e do cuidado, né, que é contraposto com o dano, da justiça e do cuidado, enquanto em outras sociedades existiriam outros fatores compondo o pilar, as matrizes morais. E daí, por fim, também no estudo passado a gente falou... Volta um pouquinho, Arthur. Isso. A gente falou do Bentham e do Kant, que eram muito sistematas, assim, e desenvolveram teorias ditas universais por eles, na época, da moralidade, e o Haidt vai questionar muito isso e dizer que são teorias muito pouco empáticas, e que a gente não pode pensar na moralidade da forma como ela deveria ser, né, numa forma ideal, mas na forma como ela é de fato. E isso vai ajudar ele a constituir, a formar a teoria dele dos alicerces morais, que é o que a gente falou por último na semana passada, que é o próximo slide.
com isso. Essa é a teoria que ele desenvolve, e é uma teoria, na verdade, que ainda está em construção, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa construção hoje, mas ainda está em construção, mas esses 5 pilares, né, esses 5 alicerces morais já estão muito bem estabelecidos, digamos assim. Então ele coloca os 5 alicerces, embaixo, essa segunda linha seriam as emoções, que cada alicerce está relacionado, e por fim, as virtudes também relacionadas a cada um dos alicerces. Então a gente tem o primeiro alicerce, que é o do cuidado do dano, é sempre uma, digamos assim, um aspecto positivo e depois um negativo que se contrapõe, né? Então o cuidado e o dano, depois a justiça e a trapaça, a lealdade e a traição, a autoridade e subversão, e por fim a pureza e a degradação. E ele vai falar que nas diferentes sociedades, alguns desses alicerces vão ser preferidos em detrimento dos outros, né? E em outras, todos podem estar presentes em maior ou menor grau, digamos assim. A gente vai falar um pouquinho mais de cada alicerce ainda hoje, mas acho que aqui eu e o Arthur também, claro, a gente queria abrir para vocês comentarem o que vocês pensam, né? Se esses alicerces fazem sentido quando a gente pensa em reações morais ou em escolhas morais que a gente tem que tomar. O que vocês pensam mesmo e entendem quando vem esses alicerces que ele propõe, as emoções que estão relacionadas e também as virtudes. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês antes de falar sobre o que o Haidt colocou para cada um mesmo. O Arthur pode falar também, viu, Arthur? Eu acho muito interessante o da autoridade e subversão, principalmente na época que eu servi o quartel, né? Que remete muito a essa questão da hierarquia e, em algum ponto, a disciplina, que é uma das frases mais difundidas no quartel. E que essa questão é, tipo, a hierarquia e disciplina. Eu tenho que sempre obedecer aquele que está sobre mim, a minha autoridade. E é engraçado, porque mesmo quando você é soldado, tem hierarquias entre os soldados. Então, assim, não é porque eu sou soldado que eu sou igual um soldado mais antigo. Se ele tem um ano a mais do que eu tenho que. Ele é minha autoridade. Ele é minha autoridade. E se eu, de alguma forma, eu não respeito ele só por eu ter a mesma patente, eu tô ali, tipo, meu, eu tô me subvertendo a autoridade dessa pessoa. Eu não tô sendo obediente. E isso, para mim, eu acho muito interessante porque remete à autoridade e junto à questão da lealdade, né? Ali, esses dois pontos eu sempre me chamam muita atenção porque eu fico lembrando da época de quartel. Porque em alguns pontos eu acabava sendo meio que subvertido em algumas coisas. Legal. Eu penso que, principalmente, sei lá, estando na universidade, mas também crescendo, assim, na sociedade, de fato eu vejo que o primeiro pilar do cuidado e do dano meio que é um termômetro bom das decisões morais, assim, e ele tá muito, muito ativo nas decisões morais. Então, quando a gente pensa sobre algo que aconteceu, só um minuto, gente. Quando a gente pensa sobre algo que aconteceu, é sempre em termos de alguém se feriu, isso vai machucar alguém, isso vai causar mal para alguém. Se não causa mal, se não machuca ninguém, ou se tem a ver só consigo mesmo, digamos que essa coisa deixa de ser errada, a despeito dos outros aspectos, né? A despeito de aspectos, por exemplo, em relação à autoridade. Eu estou desrespeitando uma autoridade, mas eu não estou ferindo ninguém, por exemplo, né? Isso é algo que diz respeito só a mim e ninguém está saindo machucado, então tá tudo bem, digamos assim. Ao mesmo tempo, lá
na última coluninha, o pilar o alicerce da pureza e da degradação, eu vejo que ele tem sido rejeitado, muitas vezes, em discursos mais contemporâneos da sociedade ocidental e liberal, né? Muitas coisas que as pessoas podem... algumas pessoas poderiam taxar como repulsivo, e principalmente quando diz respeito a escolhas humanas. E o Arthur contou algumas histórias, por exemplo, no primeiro encontro, algumas histórias que o Haidt apresenta relacionados a incesto, por exemplo, que em muitas pessoas causa repulsa, mas são histórias que estão sendo vistas sobre o alicerce do cuidado e falam assim, eles são irmãos, tiveram relações, mas não estão causando mal a ninguém. Então, por mais que isso possa ser um pouco repulsivo ou um pouco estranho, na verdade é só uma reação, digamos assim, ilógica da minha parte. Então, por mais que me incomode, isso não me incomoda tanto, assim. Na verdade, se eu for racional, eu vejo que eles não estão machucando ninguém, não estão se machucando, não estão causando nenhum mal, então isso está tudo bem. Eu vejo isso, né? Esse tipo de discurso. O último pilar sendo olhado através das lentes do primeiro. Não sei se mais alguém quer comentar algo. Vou tomar uma aguinha, tô tossindo. Do que vocês associam, assim, no seu dia a dia, como que esses pilares, assim, eles se praticam, eles se colocam na prática e tal. Tem alguns aí que eu acho que é muito interessante, até mesmo na escola, na questão da escola, mas aí se ninguém falar depois eu comento, mas eu gostaria de ouvir de alguém falando. Acho que esse orgulho de grupo também é um pilar que fica bem presente quando a gente está reunido, até mesmo na escola, para passar uma informação, ou seja, uma situação que seja. Esse pilar, ele também impulsa bastante em nós para não decepcionar ninguém, ou para se colocar também como na questão de você se sentir bem aos outros que vão te olhar e falar, nossa, que decisão assertiva da pessoa, ou que decisão errada. Se você pensa, nossa, vou ficar mal com o meu grupo. Esse sentimento de grupo também pode ser um pilar na decisão, um alicerce moral, como o Haidt coloca. Sim. E o que é doido, eu lembrei agora, veio assim na minha mente na hora que você está falando, Teus, a respeito de passar cola para um grupo específico de amigos na sala. Pô, assim, ninguém estudou, só você. E todo mundo precisa da sua cola. Só que é errado. Só que o pilar da lealdade sobressai ao pilar da justiça. Que eu falo, mano, eu não posso trair meu grupo. Exatamente, isso aí. É um ponto. Não, agora o Arthur contou a história, eu lembrei de coisas da escola. Às vezes eu traía meu grupo, às vezes eu falava, não, em condições, meninas. Em alguns momentos elas já esperavam que eu fosse estudar antes, assim, então não. O pilar da justiça falou mais alto. Exato. Esse da justiça, eu ia até comentar sobre isso. É aquela coisa, tem essa emoção, né? A segunda linha são as emoções. Essas emoções associadas que é da raiva, da gratidão, da culpa. E você sente assim, poxa vida, nesse mesmo cenário de cola, né? Puxa vida, só eu estudei e agora todo mundo vai tirar proveito porque eu estudei? Não. Daí eu falava pra minha amiga, para algumas delas, não, gente, se vocês não estudarem, e daí saía e ia sentar em outro canto, assim, porque eu me sentia injustiçada mesmo. Não queria que tirassem proveito de mim, digamos assim, embora fossem minhas amigas. Então, nesse momento, me senti mais injustiçada do que com vontade de ser leal ao grupo. E bom dia, Léo. Bem-vindo. Well, e é doido porque tem até desse ponto assim da questão de trair o grupo e a questão da justiça, aquele sentimento assim, aí tipo, pegando mais a justiça nessa questão de cola da prova, que você vê que você sempre estuda certinho. E você tira menos nota do que aquelas outras pessoas que você sabe que cola. E aí você tem aquela vontade de dedar
quem tá colando. Porque você se sente injustiçado. Fala, meu, eu me acabei de estudar e aquela pessoa que eu sei que tá colando, ela tirou mais nota do que eu. E aí o pilar, mais uma vez, da justiça, né? A gente se sentindo com raiva e querendo uma justiça sobre esse ato. Ao invés que a gente vai estar, ao invés de pensar na compaixão, que a gente também vai estar causando dano, o pilar da compaixão fala menor do que o nosso pilar da justiça. Ô, Arthur, ainda tem aqueles que zombam de você, né? Sabe que Uhum. fizeram uma coisa errada e ainda zombam de você. Ah, você estudou muito e eu não estudei absolutamente nada, quase nada, e tirei uma maior nota do que você. Ainda tem esse aspecto. Exatamente. Exatamente. No sentido assim, ó, a trapaça compensou, viu? Gente, o crime não compensa, o crime não compensa. O Matheus ia falar alguma coisa? Não, eu já finish nesse ponto. Eu queria saber qual que é o ponto que o Arthur ia falar, e aí ele deixou, e por final era do sentimento de grupo? Tem um pouco, mas acho que eu vou mudar, vou falar de outro, que é interessante, que tem a ver com pureza, que é um pouco esse sentimento. Da questão da gente quando nós passamos na rua e vemos pessoas se beijando. É algo normal, a gente sabe assim, lógico, só que o fato da gente se ver outra pessoa beijando outra, e todo aquele amasmelado, causa uma questão de impureza. Isso é interessante, porque até para quem assiste Marvel, aí vai, no segundo filme do Capitão América... Mano, eu tava assistindo esse filme anteontem. Aí tá fresco na cabeça. Eu lembrei, vai. A viúva, ela, na hora que ela tá fugindo com o Steve Rogers, aí os caras estão procurando eles. Eles falam, vamos se beijar porque sentimento de afeto... É até uma fala que ela usa. Sentimento de afeto deixam as pessoas constrangidas. E isso eu associei muito a essa questão de pureza. Porque, mesmo que a gente saiba que não é nada, essa questão das pessoas estarem em todo aquele amasso e tal, causa esse sentimento um pouco de incômodo, que eu acho que é na questão da... Um pouco fala, putz, mano, isso daí não tá tão puro. As pessoas têm que estar num lugar reservado. Onde elas estão fazendo é algo impuro. Então, esse sentimento, né, de você tá sendo degradado ali naquele momento. Nossa, pode crer. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem isso tão forte, mas nos Estados Unidos eles têm até uma sigla, assim, né? Que é a demonstração pública de afeto. E se incomodam muito, 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 assim. Tipo, não, dizem, né? Não tem essa coisa de, tipo, a gente vai dar um rolê entre amigos e daí tem amigos que se gostam e se beijam ali no meio do rolê. Não, eles nunca vão se beijar na frente do resto da galera, né? É uma coisa, assim, que os outros não precisam ver, não precisam participar, é muito íntimo. E, de fato, às vezes eu vejo coisas assim na rua e eu falo assim, nossa, gente, isso não é pra mim, sabe? Não é só pros meus olhos. Ana, esse aspecto foi muito interessante que você colocou, porque eu ia citar o exemplo dos Estados Unidos em relação a essa abordagem que o Arthur colocou, em relação às pessoas, ver as pessoas se beijarem na rua. Os americanos, eles não veem com muita, vamos dizer assim, muito apreço isso. Então é algo muito mais reservado. Eles costumam ter essa visão. Sim. E é louco porque ele faz um contraponto com o primeiro pilar, que é o de cuidar, gentileza, por assim dizer. É claro que é um aspecto mais amoroso, só que para quem tá se beijando ali, ele fala, não, tipo, eu tô demorando um aspecto meu moral que eu tenho amor pela minha companheira, eu tô querendo demonstrar o cuidado e a paixão que eu tenho por ela, e ao mesmo tempo, como isso às vezes é um aspecto moral da pessoa que ela tá achando que não tem nada de errado, mas para as outras é algo degradante. Aí, tipo, pegando a questão dos Estados Unidos e tal. Porém, desculpa, pode falar, Bia. Não, eu ia falar, acho que a gente falou um pouquinho sobre todos, né? Sim, a gente enxergou um pouquinho de todos. Não sei se você quer falar mais algo específico, Arthur. Não, desse ponto, para mim, tá tranquilo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só uma perguntinha, quais são os autores que o Heidegger critica? São Kant e qual era o outro? Agora que eu não lembro. São dois autores, né? É o Jeremy Bentham. Ok. E aí, e agora, José? O que acontece daqui para frente? A gente já refletiu a respeito um pouco disso. O que acontece daqui para frente?
a gente vai explorar a própria definição do Heidegger sobre os aspectos morais. E aí, eu queria trazer para vocês o alicerce moral de cuidado e dano. Esse alicerce evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de cuidar de crianças vulneráveis. Lembrando que no capítulo anterior ele passa a falar a respeito do desenvolvimento do Homo sapiens, que antes do Homo sapiens tinha outros tipos de homens, mas ele pega essa evolução, né? E como que essa evolução de ser humano tal fez criar esses alicerces. E ele parte desse princípio, né? Que a questão do alicerce do cuidado e do dano surgiu a respeito do cuidado com as crianças. Ele nos torna sensíveis a sinais de sofrimento e necessidade. Nos faz desprezar a crueldade e querer cuidar daqueles que estão sofrendo. Então, pelo fato de sempre apoiar com crianças, que era um ser mais frágil, um ser que precisava de cuidado e de atenção, foi se desenvolvendo esse aspecto moral que transpassa a criança, né? Que traz a questão do cuidado com as outras pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas que estão em sofrimento. Então, o alicerce de cuidado e dano, ele sempre é acionado na gente quando nós vemos pessoas em vulnerabilidade por causa desse nosso aspecto evolutivo de cuidar de crianças. Então, surge daí o cuidado e o dano. O segundo alicerce é o que tem sobre justiça e trapaça. Ele evoluiu como uma resposta ao desafio de nos adaptarmos a colher frutos de cooperação sem ser explorado. É aquele, uma mão lava a outra, mas principalmente quando na questão de grupo, alguns grupos ajudavam os outros para se fortalecer e depois seguir cada um o seu caminho, eles estavam ali numa questão de justiça. Só que, na medida que esses grupos se ajudavam e um deles tentava atrair o outro em algum momento, tentava, agora eles estão vulneráveis, vamos atacar enquanto a gente estava ajudando eles, isso era um sentimento de trapaça. E isso foi sendo desenvolvido, esses aspectos, envolvia outros na época, né, mas dentro dessas ideias, e onde foi criado esse fruto da cooperação. E eu quero, aquilo que é justo é quando a pessoa coopera comigo sem me explorar. E aquilo que é injusto, aquilo que é trapaça, é quando a pessoa coopera comigo, mas buscando me explorar. E aí ele dá uma conclusão. Isso nos torna sensíveis a indícios de que outra pessoa provavelmente será um bom ou mau parceiro para colaboração e altruísmo recíproco. Ele nos faz querer evitar ou punir trapaceiros. E aí é uma coisa muito louca, porque aquele feeling que a gente tem quando está com alguém, se a pessoa vai começar a desenvolver com a gente fala, eu não acho que é alguém confiável. É porque desperta esse alicerce moral da justiça e da trapaça. Às vezes a pessoa pode ser confiável, mas esse medo da cooperação da pessoa ser uma cooperação que ela vai nos explorar, já causa esse receio na gente. E além dela fazer isso, se ela faz, a gente busca a justiça, a gente busca essas coisas porque ela explorou a nossa cooperação, ela explorou a nossa ajuda. Então, esse sentimento de justiça e trapaça surge a partir dessa questão. E aí nós temos o de lealdade e traição. Esse é muito interessante. No livro, como que é o nome? A coisa que ele faz para identificar esse é muito interessante porque ele divide crianças, tipo um acampamento, e leva cada um com um grupo, tal. Esse experimento que ele faz, ele leva crianças e não falam que as duas estavam tinha dois grupos no mesmo acampamento, porque elas viviam separadas, cada um em um polo desse acampamento. E aí, em momentos, elas se encontram. E aí elas acham que são invasores, e elas têm que destruir esse invasor. Porque esse invasor, ele não pertence ao meu grupo. Ele não pertence àqueles que eu defendo a minha lealdade. E é muito interessante isso, porque esse de lealdade e traição, ele está muito envolvido um pouco com a questão de patriotismo. Eu vou ler aqui o que está falando e eu já continuo essa minha explicação. Esse sentimento ele evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de formar e manter coalizões. Ele nos torna sensíveis a sinais de que outra pessoa é ou não é um jogador de equipe. Ele nos faz confiar e recompensar essas pessoas e nos faz querer ferir, marginalizar ou até matar aqueles que nos traem ao nosso grupo. Esse é o alicerce daquelas pessoas que são patriotas.
aquelas pessoas que estão acidamente, profundamente ligadas com um senso de grupo maior. Um exemplo, a torcida Ponte Pretana ou a torcida do Bugre, as torcidas de Campinas, né, do Ponte Preta ou do Guarani. Se, e isso é uma coisa que acontece muito, não só nesses times, mas eu vou citar eles de Campinas, se você vai assistir o jogo do Guarani, no estádio do Guarani, do lado do Guarani, com a camiseta da Ponte Preta, meu amigo, eles vão te matar. Porque você está traindo aquele grupo. Você está traindo uma lealdade de participar daquela parte do estádio. Então você não faz parte daquele grupo, você está traindo aquele movimento. E, além disso, até mesmo dentro do próprio quartel, por exemplo, o Exército Brasileiro, você tem toda essa questão de que no Exército, e tem experiências, assim, de fato, de pessoas que participaram de guerra, que aquelas pessoas com quem você serve, mesmo que você não conheça, mas pelo simples fato deles terem o brasão do Exército Brasileiro, você coloca a sua vida em risco, porque eles fazem parte do seu grupo maior e você vai lá e resgata essa pessoa. Mas, se essa pessoa, na verdade, é um agente infiltrado e você descobre, você deseja fazer o pior por essa pessoa. Então, esse sentimento de lealdade e traição, ele se desenvolve a partir disso. Das pessoas elas fazerem parte do nosso grupo ou não, de serem traidores ou não. E aí eu passo para a Bia. Legal. Obrigada, Arthur. Então, a gente vai falar agora dos dois últimos alicerces, e daí vamos ver, como o Arthur falou, né? Qual foi o desafio evolutivo, né? Como foi o desafio adaptativo que permitiu que esse alicerce evoluísse. Em relação à autoridade e subversão, evoluiu em resposta ao desafio de criar relacionamentos que nos beneficiarão dentro das hierarquias sociais. Aí não está tanto ligado ao poder em si, a demonstrações de poder, mas a demonstrações de autoridade no sentido de liderança e de ser um bom subordinado, digamos assim, né? E o que ele diz aí é que esse alicerce nos torna sensíveis a sinais de posição ou status e a sinais de que outras pessoas não estão ou estão se comportando adequadamente dada a posição. Seria aquele tipo de resposta que a gente tem quando a gente, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida. A gente vê, por exemplo, uma conversa de pai e filho, ou mãe e filha, enfim. E o filho ou a filha responde algo para o pai, e daí a gente fica assim, nossa, se eu falasse isso para minha mãe, eu já teria apanhado. Nossa, não sei o quê. E a gente meio que sente que algo foi degradado, que uma linha foi ultrapassada. E a gente fala assim, essa linha não deveria ser ultrapassada. Mas também no contrário, por exemplo, quando a gente vê uma figura de autoridade que está tendo posições, ou enfim, comportamentos que não condizem com o prestígio social dela e com os comportamentos que ela deveria ter. E a gente também sente que uma linha foi ultrapassada nesse sentido de que o prestígio daquele cargo de liderança meio que foi roubado por aquele comportamento. Então, a gente consegue ver isso em situações bastante cotidianas. O último alicerce, Arthur, por favor. O último é um que eu acho muito louco, que é o da pureza e da degradação. Eu acho louco, assim, como ele evoluiu. O Haidt vai falar do dilema do onívoro, que, bom, seres humanos são onívoros e segundo alguns autores, existe sempre esse dilema entre experimentar coisas novas e se resguardar de coisas novas porque você sabe que existe a possibilidade delas não te fazerem bem. Então, os seres humanos e os onívoros, digamos assim, encaram esse dilema entre a neofilia, que ele chama, né, que é a curiosidade, o gosto pela coisa nova, e a neofobia, que é o medo daquilo que é novo e que pode ser prejudicial e você não sabe, né? Então, talvez você tenha que recusar mesmo sem saber o que vai acontecer. Ele vai dizer que inclui o sistema imunológico comportamental, que pode nos tornar mais cautelosos a uma variedade diversificada de objetos e ameaças simbólicas.
Então, de fato, a gente pode estar cauteloso a comportamentos, a atitudes, mas também a objetos e coisas que não são físicas de fato, mas coisas que podem profanar, podem destruir, podem degradar aquilo que a gente considera muito profundo. Então, por exemplo, eu coloquei aí o ícone da Bíblia, por exemplo. E quando a gente pensa sobre a Bíblia, a gente pensa, puxa, é um texto sagrado. Mas também haverão pessoas que vão pensar, e pode ser até o caso aqui, que não só o texto é sagrado, mas o próprio objeto da Bíblia carrega um pouco do sagrado em si. Embora a gente saiba que é papel, sei lá, normal, é um pouco sagrado, porque carrega a palavra de Deus. Então a gente pode se sentir incomodado se tem uma pessoa rasgando a Bíblia em público por algum tipo de manifestação, ou profanando, enfim, alterando as palavras, deturpando o objeto em si. Mas também, saindo um pouco dessa questão religiosa, a gente pode se sentir incomodado ou sentir que algum tipo de limite foi ultrapassado. O uso dela no celular, caramba. Os mais puristas da Bíblia. A gente pode sentir que esse tipo de limite foi ultrapassado quando a gente vê, por exemplo, deixa eu ver, aquelas pesquisas de edição do genoma humano, por exemplo. A gente pensa, nossa, mas estão mexendo com a vida, isso não é certo, isso parece que ultrapassou algo além do que eu consigo explicar. Meio que tira o aspecto imaculado da vida como se fosse um jogo. E coisas nesse sentido. Então, a gente pode levar para o lado religioso, sim, mas não necessariamente vai ter a ver com isso. Eu acho que isso. Volta, deixa secreto. Isso, legal. A gente separou algumas imagens, assim, e não é um jogo de adivinha, no sentido de que vai ter uma resposta certa e todo mundo vai ter que chegar nessa resposta, mas a gente trouxe imagens que a gente acredita que estejam muito relacionadas a um ou mais alicerces morais, e a gente queria discutir isso com vocês. Então, o rolê é que eu e o Arthur, depois de lermos A Mente Moralista, vemos moralidade em tudo que a gente passa, né, por todos os lugares, e a gente queria meio que fazer esse exercício aqui, né, em grupo, e por isso que a gente falou, tipo, não é um momento de guardar dúvidas para o final, a gente vai falar ao longo do estudo mesmo, e daí a gente queria falar um pouquinho sobre cada foto, e de fato não só eu e o Arthur, mas que todo mundo pudesse olhar para a foto e falar assim, eu acho que essa foto, com essa imagem, esses dizeres, está muito relacionada ao pilar tal, e eu acho isso por conta disso, sei lá, porque evoca esse tipo de sentimento, ou me faz pensar nesse tipo de atitude, de virtude, de comportamento, e assim vai. Não precisa ser algo muito elaborado, mas só para a gente saber, não sei, só para a gente interpretar, né, entender junto as imagens. Agora sim. Isso, fazer esse esforço de aplicar, né, a ideia que a gente está compreendendo. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada imagem? Assim, vou explicar, né? Esse daí, bom, gente, para todo mundo que já foi na escola, esse é uma parede de escola. A Amanda, com certeza, sabe bem. E daí tem esse cartaz aí, e diz alguma coisa de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e daí lá em cima está escrito, a solução está em suas mãos. Tem a ver com o quê? Na percepção de vocês? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu acho que tá na pureza e degradação, foi a primeira que eu achei que estivesse envolvida, e cuidado. Legal. Eu pensei em cuidado também, só que eu cheguei depois, vocês estavam falando sobre isso, eu dei uma saída, aí eu tô com medo de falar besteira. Só fala. Cuidado aqui... e dano, foi o que eu pensei. Não tem respostas erradas,
Mas, na verdade, eu não tinha pensado sobre o alicerce da pureza, mas agora que o El falou, eu acho que faz muito sentido. No sentido de natureza imaculada, tal, ou você degradar a natureza parece estar ultrapassando uma barreira que não deveria ser ultrapassada, digamos assim. Eu também fico com cuidado. Só que eu acho que quando eu li a solução está em suas mãos, eu acho que é quase que uma obrigação, né? Está intimando você a fazer alguma coisa, é um dever. Não sei. Tô pensando sobre isso. Eu acho que sim, mas parece que é um apelo muito emocional, assim. Sim, exato. Tá, tem esse apelo emocional, então você fica, não, eu tenho que fazer isso. Eu sou parte desse problema, né? E agora, No caso, não preciso ajudá-los, vamos dizer assim. Exato. É nesse sentido. Será que tem alguma relação com lealdade, talvez? Talvez. Os habitantes da Terra. Grupo Os Habitantes da Terra. Lealdade à espécie, assim. Legal. Acho que dá pra gente passar, Arthur. Era seu sobrinho? É meu sobrinho, ele tá aqui. E é legal, eu só queria comentar também que o da pureza eu também não tinha feito essa associação onde cabia, eu achei bem legal. É o segundo. Ouvimos os portugueses. Aí, André. Olhem por quem mais precisa. Tô pensando em você. O que para vocês representa esse alicerce? Ou esse alicerce? Essa imagem, o que ela evoca, né? Tipo dos alicerces morais. E aí, vamos tentar dar uma pimentadinha. O que ela evoca e por que você acha isso? É a imagem ou a frase? Porque quando eu vi a frase, pensei assim, alguém que está querendo justiça, sabe? Olhem por quem mais precisa. Vamos fazer justiça por aqueles que não têm ninguém. Foi isso que trouxe para mim. Foi exatamente isso, Amanda. Exatamente isso. E a mulher olhando assim, e aí, o que vocês estão esperando para fazer exatamente. justiça? Exatamente. Estão esperando o quê, seus injustos? Nossa, concordo muito. Ainda tem... Desculpa, pode falar, Ana. Pode falar. Não, ainda tem ouvimos os portugueses, né? Exatamente. Os portugueses, ainda tem isso. Exatamente. Eu ia falar que eu não pensei nesse aspecto que a Amanda e o André trouxeram. Eu tinha focado muito no ouvimos os portugueses. É uma coisa bem patriota, assim. Daí eu pensei Exatamente. Olha, é como se fosse um balizador, né? É algo que eu tô... ouvimos os portugueses, então, né? Isso, já estamos chamando para o nosso grupo, né? Tipo assim, o nosso grupo depende disso. Exatamente. E é interessante porque, ele envolve justiça, como vocês comentaram. Ele chama essa, pelo menos é o que eu estou interpretando também. Ele chama essa ideia de autoridade, de lealdade, né, para o nosso grupo. O nosso grupo ele defende assim: você tem que agir como o nosso grupo age. E como que o nosso grupo age? Eles estão cuidando daqueles que estão mais em vulnerabilidade. Porque ele chama para a gente olhar para quem mais precisa. O alicerce do cuidado, né? Você disse? Isso. Legal, massa. Nossa, muito louco. Depois que a gente começa a pensar sobre essas coisas, elas estão em todos os lugares, assim. Opa. Próximo? Próximo. Abraço forte, minha amiga. 19 de abril. Matheus, pode se alistar. O que para vocês remete a qual tipo de moralidade, né? Qual tipo de alicerce está sendo trabalhado aqui e por que desse alicerce? Vixe, aí eu já pensei no cuidado, eu vou em ordem que tá aqui da esquerda para a direita. No cuidado, ao defender o país, na justiça, para fazer algo que você julga ser justo, na lealdade e patriotismo ao país. Autoridade de subversão também vai ser por conta do que o Arthur falou, né? De estar lá para respeitar as autoridades, ou alguém que está acima de você também, ou enfim. E acho que pega nesses quatro, mas o que mais
por isso degradação não pensei. Mas no que eu acho mais intenso ao ver essa imagem, eu acho que é a lealdade, mano. Tem esse sentimento de patriotismo e de justiça com o país. Para mim é autoridade. Não sei. Exército chegou, eles mandam. Tipo, não é bem assim, né? Mas não sei, acho que essa palavra é forte nessa imagem. Para mim foi a mesma coisa. O primeiro impacto para mim foi autoridade, depois foi cuidado dano, e aí em terceiro, assim, lealdade. Não sei, tem muito a ver também com a experiência que eu já tive eu fiz tiro de guerra, tive essa experiência com lidar com autoridade. Para mim é bem forte essa parte também. E é interessante, né? Porque assim, a gente vai vendo esses alicerces, e não que um ou outro está se contradizendo, mas são aspectos morais que são mais evidenciados em uma coisa. Por exemplo, comentando aqui, basicamente, o alicerce do exército, ele chama quase todos os aspectos morais que a gente está vendo junto. Tem alguns aspectos. Vai lá com o vovô. Tem, puxando quase todos os aspectos da moralidade, né? Sendo evocados quando está se dizendo dele. É interessante, no caso da minha experiência, a autoridade e cuidado tem uma relação muito forte, sabe? Como se o cara que tá ali, ele te dá como é que fala? Ele te pune por você ter chegado atrasado, mas ele tem um certo tipo de cuidado envolvido nisso, sabe? Tipo, você sente o cuidado daquela autoridade por você, por saber que o que ela tá fazendo, ela tá querendo que você seja um melhor cidadão, uma pessoa melhor, e ao mesmo tempo, né, é meio que essa mescla aí por isso que a questão da lealdade ficou em terceiro para mim, não sei por quê. Para mim, o que mais evoca nesse, assim, acho que do mais forte, eu concordo com o que vocês comentaram, mas o que mais chama é essa questão da lealdade do meu grupo. Que eu tenho que ser fiel ao meu grupo do quartel. Tipo, a maneira que a gente pensa, a maneira como a gente se estrutura e desenvolve tudo. Mas, eu acho isso muito legal. Assim, cada um de nós vai puxando. Não é só também é o grupo, mas como o pessoal falou, alguém falou, em relação à pátria, né? Foi a Amanda que falou, a pátria, né? Que é algo muito maior, né? Por exemplo, eu estou defendendo o meu país. Entendeu? Exatamente. Eu vou defender o meu país. Então é isso. Pelo menos eu entendi dessa forma. O grupo ele vai se gerindo assim, né? Tipo, de pequenos para maiores. Que é tipo uma sequência de grupos. O Heidrich ele vai defendendo, que é uma sequência de grupo, né? Até chegar no maior que é a nossa nação. Mas tem o grupo de amigos, família, social, empresarial e nação. Bom, podemos ir para o próximo? Vamos lá. A Bia vai traduzir. Isso, esse daí tem uma moça no canto, né, vestida de noiva, e daí diz assim, em inglês, vistam o vestido, no caso, vistam com orgulho. Daí tem um site que é esperandopelosonhos.com, e daí em amarelo diz assim, guardando o sexo para o casamento. E daí embaixo, quebra o ciclo. Qual moralidade e por que te evocam essas questões? Para mim, eu vejo muito claro um alicerce, assim, não sei se as outras pessoas vão ver outras coisas, mas assim, eu acho muito gritante. Pureza. Sim, pureza. Sim. Outro parece que o grupo que fez cartaz, ele quer fazer um tipo de cuidado com a pessoa que lê ele. Então acho que também evoca um pouco desse alicerce. Pode ser também. Eu acho o cartaz em si um pouco estranho, porque
embora tenha falas que evocam assim uma ideia de pureza e tal, ele tem cores tão esquisitas, parece um cartaz de um filme de terror, sabe? Exatamente. Exatamente. Nossa, eu achei muito estranho. Exatamente. Achei muito esquisito. E essa frase, quebre o ciclo, tá meio confuso. É que eu acho que quebrar o ciclo usar a palavra assim, da promiscuidade. Promiscuidade? Eu acho que essa é a Eu achei ideia. que era até uma zoeira, do tipo, tá falando pra ser puro, só que embaixo tá escrito quebre o ciclo, do tipo, como se fosse algo, não é subliminar que fala, uma ironia. Eu falei, será que é isso mesmo que eles estão falando? Eu acho que não é irônico. Essas letras estranhas, Mas assim. não é muito estranho. Esse 4 parece que tá saindo daqueles, sei lá, Jogos Mortais 4. Sim, Resident Evil. Olha como é engraçado, eu não falo inglês, né? Então eu tava esperando você traduzir. Na hora que eu bati o olho no vestido de noiva e vi essa letra estranha, eu achei que ia ter alguma coisa de sex shop embaixo, não que ia falar de pureza. Essa letra tá muito estranha, de verdade. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Nossa. O Wellington Pessoal, tá crescendo por dentro, assim. Não tá coerente com a Não, foto, pior, tá muito eu vou estranho, falar uma coisa gente. pra vocês, uma coisa da hora, assim. Porque, tipo assim, a primeira coisa que eu notei foi isso aí, né, na hora que eu vi. Só que a gente tá tão acostumado de lidar com trabalhos que não tão legais, que a gente meio que passa essa a primeira vista, a gente passa isso, porque, não, o cara não soube lidar com a parte visual. Mas eu vou ver o que tá escrito, sabe? Mas é verdade isso aí. E o pior é a pitinha de sangue lá em cima, né? Parece tipo, que é um sangue que tá escorrendo. Exato. É muito uma coisa meio louca, assim, tipo, muitas coisas conflitando nesse negócio, mas eu achei muito divertido, assim, fazer essa análise. Pode ser justamente para chamar a atenção, né, das pessoas. Né? Só olha para chamar a atenção. Sim. Ou depois de um dia tenso de trabalho, colocar o estagiário para fazer, cheio de raiva. Agora, é interessante fazer um outro exercício também, como vocês fariam, né? Tipo assim, a fonte. Wear It With Pride. Seria uma fonte bem mais lírica, né? Bem mais emocional. Mudaria as cores, usaria tons claros, talvez. Exato. Nunca esse fundo preto e esse sangue vermelho escorrendo, assim, é tudo, tipo, o que eu não quero. Eu usaria coisas completamente diferentes. Tá muito estranho. Mas eu achei ele divertido, assim. Sim. O próximo? Donuts. Para o Danny e outros. Esse daí tá um pouco dentro do tema de casamento, mas ele é diferente. Tá escrito, enfim, tem a bandeira do arco-íris, e daí tá escrito não nos neguem. Era numa manifestação sobre, eu não sei qual seria o termo exatamente, mas seria algo no sentido de legalizar o casamento homossexual, né? Homoafetivo. E daí os dizeres que estão ali atrás estão um pouco pequenininhos, mas é nesse sentido de igualdade matrimonial, liberdade para todos. Qual pilar vocês acham que evoca? Ou quais pilares? Eu acho que o primeiro que vem à mente é a questão de justiça, né, por parte das pessoas. Né? Elas estão invocando alguma coisa que supostamente é injusta, né? Pelo menos a causa delas. É isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu concordo, eu acrescento junto a do cuidado, que eles estão querendo cuidar dessa causa que tem sido menosprezada e tem ferido outras pessoas. Concordo muito com o Arthur. Acho que a justiça entra no sentido de igualdade, né? Mas também o do cuidado no sentido de estão me negando algo que poderia me realizar como pessoa. Algo nesse sentido. Entra bem emocional mesmo. E aí outra coisa, mas aí eu não vou dar spoiler, né? Eu não sei quem já leu essa parte do livro que tá um pouco adiante, que tem bom, enfim, não sei se posso falar. Pode. Pode? Tem um outro aí, um sexto alicerce aí que ele vai tentar, provisoriamente, ele vai tentar criar aí. E tem muito a ver com esse sexto também. E aliás, não.
Autoridade, subversão. Não muda, ele não vai mudar, ele só muda meio que o de justiça, ele atualiza. Mas é só isso que eu ia falar. Tem muito a ver também com essa parte de lealdade do grupo também. Mas aí eu acho que tá mais no subnível, né? Acho que em cima tá mais na justiça mesmo. E esse sexto alicerce aí, que eu não falei direito. Deixou aí nos entre... Que vai vir. A gente vai falar dele hoje. Mas é como o El falou, né? A teoria ainda está em construção, então um dos novos alicerces que o Haidt propõe vai ser esse, que é o da liberdade/opressão. E eu também acho que tem muito a ver com isso, no sentido de liberdades individuais, né? Passamos? Esse daí vou deixar todo mundo. Esse é muito bom. Justiça, né, gente? Não é? Eu vou no de justiça também, mas no segundo ponto, que é o de trapaça. Só assim para definir, né? Tipo, no ponto da trapaça que tá vinculado à justiça. É o gatilho forte pra justiça, né? É ver essa imagem com esse do ladrão, né? Uhum. Nossa, quem já foi roubado sente com muita força isso. Nossa, eu já senti isso. Muita raiva. Eu nunca fui roubado, então não. Já roubaram meu celular 2 vezes. Pode falar. Não, pode ir. Não, eu ia falar que agora o El falou do celular. Tive um amigo que foi assaltado 4 vezes no mesmo ano. Assim, levaram o celular dele 4 vezes. Meu Deus. E tudo bem que chegou um ponto que ele tinha, tipo, aquele celular que não tinha nem aplicativo, só fazia ligação mesmo. Mas, tipo, 4 vezes no mesmo ano? Caramba. Meio que o meu teve um tempo de grande entre um roubo e outro. Mas, esse cara deve ter ficado muito mal. Nossa, ele trocava de número toda hora, assim. Nossa. Mas é muito forte isso, esse sentimento. A pessoa, você tem ali, o negócio é seu, e você teve o esforço para você adquirir aquilo que é teu, e aí vem alguém do nada querendo pegar algo que não é dele, sabe? Acho que a frase mais forte que vem na cabeça assim é: isso não é seu, isso é meu. E aí ele pede para você dar para ele como se fosse dele. Aí esse sentimento de conflito, assim, de trapaça, né? Eu acho que essa imagem faz um apelo bem grande, assim, para essa coisa da trapaça, né? Tudo bem, assim, entre muitas aspas. Assim, no começo ele começa com coisas muito irracionais, né? Covarde, preguiçoso, incompetente. Mas daí fala, para conseguir alguma coisa tem que tomar a força de quem trabalha para comprar. Pega muito na questão da trapaça, né? De usar de subterfúgios. Vamos esperar o Arthur voltar. Eu tô aqui, eu tava com o celular na mão. Massa, passou. Nossa, eu até ia fazer uma coisa, mas a gente não tem muito a ver com, não sei se tem muito a ver com os alicerces. Mas eu percebo o quanto o reducionismo, sei lá como posso dizer, reducionismo intelectual, quando a pessoa reduz as causas, os motivos, acho que é uma bandeira aqui, né? Reduz as causas e os motivos para, tipo assim, tudo é culpa da sociedade. Para mim isso é um reducionismo muito grande em querer explicar os problemas do mundo. Posso? Não, posso. Não. Eu queria falar que ele é o oposto da primeira, né? Ela é o antagônico, né? O antagônico da primeira. Né? É uma visão totalmente diferente, né? Um posicionamento completamente diferente. Aí vem o que o Wellington falou sobre a questão da... Não vou nem entrar se é correto ou não, só a questão é colocar a sociedade como um problema, né?
e não o indivíduo, né? Algum valoriza, não, o indivíduo, ele é um ser problemático, né? Aqui não, a culpa já é da sociedade. Então, você tem essa discussão, né? Eu ia falar que eu acho que para uma charge cabe, sabe, falar da sociedade, mas para uma crítica séria eu acho muito problemático, porque parece que joga o problema assim, a sociedade, como se fosse essa grande, sei lá, tem um nome para isso, mas eu esqueci, mas como se fosse uma entidade inalcançável e do tipo assim, cada um de nós forma a sociedade, sabe? Sim, exatamente, perfeito. Exatamente, exato. Mas eu acho que tá muito, muito, muito ligado com o alicerce de cuidar do dano. Assim, acho que tem muito esse apelo do cuidado. E também, para mim, eu vejo a questão da justiça e da trapaça, no sentido de não haver oportunidades para todas as pessoas. Parece que esse desenho ele evoca muitos alicerces. Para mim tem a ver também com autoridade, subversão, um pouco. É verdade. Mas a força maior dele tá no sexto alicerce, que ele vai falar depois. Eu acho que é bem forte também. E a pureza e degradação também tem a ver. Um tipo de degradação, você vê aí o cara vivendo no lixo. Nossa, real. Totalmente isso também. Nossa, pode crer, eu nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Tipo, degradou a condição humana, né? Alguns humanos são menos humanos. É, isso aí mesmo. Isso também faz lembrar muito o Rousseau, né? A máxima dele, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Isso é um clássico, né? Isso é clássico. Do qual eu discordo completamente. Sim. Totalmente, gente. Na outra seria o Hobbes, né? Seria do... O lobo é o homem do lobo. Não, eu sei, é o contrário. Eu tinha tirado essa, mas tudo bem. Isso. Essa daí eu vou traduzir. A primeira tá em inglês, é que tá ruim a letra, mas tá Kidnap the Mayor. Seria sequestre o prefeito. E a segunda tá em espanhol, diz sem Deus nem pátria. Daí o símbolo do anarquismo dá uma dica aí. Mas acho que tem alguns alicerces também que dá pra gente comentar. Eu acho que descaradamente, assim, para mim, tá na questão de subversão. Tá na questão de subversão, descaradamente. E, ao mesmo tempo, uma questão da traição, né? A lealdade barra traição. Que eu tô indo contra o grupo maior, né? Me subvertendo contra o governo, que é um grupo maior. E não tô aceitando essa autoridade. E, de certa forma, a degradação, né? Eu acho que tem um pezinho na degradação. Parece que nesse caso o pezinho na degradação, eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, mas parece que é tipo assim, eu não estou contra a degradação. Para mim a degradação é uma coisa que não faz a diferença. É que a gente vê também, né? Nos capítulos anteriores ele falou, né, que tem grupos que estão mais fortes em alguns alicerces e outros grupos que estão fortes em todos os alicerces, né? E a gente sente esse do alicerce da degradação. Em contrário de quem escreveu isso na parede, eu acho que ele não vai ter o da pureza. Eu acho que ele não tem força no da pureza, mas a gente sente que, tipo assim, a degradação para ele não, tipo, ele gosta da degradação. E pra gente isso é uma degradação, pra ele talvez não seja. Eu penso muito como o El, assim, na verdade parece para mim que ele tá negando a própria existência da pureza. A condição de pureza, na verdade, nem existe. Tudo tá degradado e eu já falo assim, não tem Deus, sabe? Essa é a condição humana mesmo e é isso. Vamos aceitar a verdade. Essas coisas dão uma machucada na gente quando a gente olha assim. O primeiro, esse sequestre o prefeito, eu falei assim, nossa, tiraram essa foto em Gotham, assim. Parece um rolê do Batman. Robert Pattinson ali do lado. Ele vai sair assim, com a sombra preta. Eu sou a vingança.
Isso também não pode evocar, por parte daquele que fez isso, ou daqueles que fizeram isso, uma questão de justiça também? Por exemplo, sequestro? Não sei, porque eles buscam alguma coisa, algo positivo? Não sei. Estou aqui a pensar. Eu não sei. Pode ser. E eu acho, assim, particularmente pode ser, porque aqui a ideia é muito mais... Eu acho que a gente pode fazer uma dupla análise, né? Tanto assim, o que essas coisas destacam em nós, qual Sim, ponto da nossa moralidade são da nossa exaltados ao ver moralidade, isso. sim, E a gente pode pensar no ponto da outra pessoa. A partir da moralidade da outra pessoa, sim. qual desses pilares é que ela está invocando ali para fazer essa coisa? E eu acho que entra assim um pouco nessa questão dela tá querendo uma justiça, ao ponto de, já que a lei não pune o prefeito, a gente vai sequestrar ele para punir, para trazer a justiça. Por Nossa, exemplo, se isso fossem dizeres contra, por exemplo, o nazismo, talvez a nossa percepção mudaria, né? Provavelmente, em relação à análise que a gente faria no caso da foto, né? Sim. Eu Então, acho eu que penso às vezes dessa forma, eu pensei dessa forma. eu acho que da primeira foto, sim. Agora da segunda já não dá muito para Sim, exato, colocar. exato, exato, exato. Sim, E é, ok. interessante que ontem também eu pensando junto com a Bia, a gente faz esse olhar para cá, né? Que essas nomenclaturas que a gente tem aqui analisando é a partir da nossa sociedade, a Ouija, a sociedade estranha. E se a gente olhasse um pouco com o olhar oriental, que é um olhar onde eles não valorizam tanto assim o que essas coisas estão fazendo para mim como indivíduo, para outra pessoa como indivíduo, mas o que todas essas coisas vai fazer para nós como nação. Nossa, isso seria Tipo, muito qual que é o mais seu pesado. lugar? Isso é muito mais pesado no oriental. Eu acho que, nossa, não existe esse negócio de sequestrar o prefeito. O prefeito é, tipo, nosso líder e a gente é um com ele. Tipo, é oriental totalmente. Acho que seria completamente linchado a pessoa que escreveu. Sim, é bem doido, né, assim, a gente pensando, tipo, esses pontos, como que, de fato, não é uma coisa centralizada, assim, a maneira que a gente pensa. Eu tô achando isso muito legal. Passar? Esse daí eu também tinha tirado. Esse daí era só Ah. brincadeirinha. Ah, esse daí, gente, é de uma reportagem recente, tipo de ontem, da BBC, né? Ou da BBC. E daí tá falando, ó, todas as 4 fotos são mulheres, enfim, verdadeiras, todas elas são mulheres evangélicas. Algumas delas são pastoras, outras não. Outras são fiéis, assim, pessoas que frequentam a igreja. E E a daí, última não é a autora brasileira. a última, a gente jurava que era a Thaís Araújo, mas não é a Thaís Araújo. Parece muito, parece Não muito. parece? E daí elas estão falando, enfim, de um candidato que a gente preferiu reservar, né, a identidade, mas a questão é que as falas delas em relação às escolhas políticas evocam também alguns pilares, ou até explicam por que que elas acreditam que aquele candidato é ou não é uma opção interessante, ou a opção ideal, digamos assim. Tem gente que precisa falar também nesse grupo. A Amanda tá quietinha e o Alden também não tá falando. Ah, de política eu fico bem confusa. Mas eu não sei, gente. Mas aí, tipo, é muito mais, eu acho que, assim, a partir da fala, e aqui não é nem analisando tanto assim o político, né, em si, é muito mais analisando a fala. O qual das morais que você acha que ela está trazendo junto na fala dela? Por Pureza. exemplo, tem pureza. E aqui são 4 cartazes, e ao meu ver, assim, 2 falam sobre um tipo de alguns pilares, e 2 falam de outros pilares. Por exemplo, o terceiro, para mim, é muito relacionado à pureza. O quarto é muito relacionado
ao justiça quanto à lealdade. Para mim, assim, ó, o que evoca, só dando um exemplo. Eu acho que o primeiro da esquerda para a direita é lealdade. Acho que todos têm uma lealdade. O segundo da esquerda para a direita é lealdade. Também tem a ver com a pureza. O terceiro também tem a lealdade, que fala do meu grupo, mas fala também a respeito da pureza e degradação por conta de falar de Deus. E o quarto é justiça. Autoridade e subversão, não sei. Tem um pouco de justiça aí. Eu falei pureza porque quando eu vejo que nem o primeiro e o segundo, né, que fala, ele fala de família, e o segundo fala, estão querendo impor um ativismo. Eu vejo as pessoas querendo manter a pureza da família na sociedade, nesse sentido, assim, sabe? Querer manter a família como ela realmente é, no sentido cristão e o que as pessoas consideram corretos. Então, eles estão defendendo um tipo de pureza nesses dois primeiros cartazes. Foi por isso que eu coloquei. Amanda, mas isso também não seria também um aspecto de autoridade, né? Resgatar a autoridade da família? Também poderia pensar dessa forma, né? Eu pensei nisso. Sim, sim. Mas é que quando eu escuto as outras pessoas falando da mesma forma que essas duas mulheres, né? Para mim, o que vem primeiro é porque esse lance de pureza e impureza é a primeira coisa que me chama atenção. Enfim. Nossa, é interessante isso. Eu pensei um negócio agora. Acho que depende muito da pessoa que fala. Se eu for parar para pensar. A pessoa que eu acho que está mais no sentido realmente ligada na essência do negócio, né? Ela fica, não, isso é pureza. Acho que a pessoa que mais está querendo mandar, está querendo ser subversivo, está querendo. Ela não, a autoridade da família. Eu acho que tem muito a ver com a pessoa que fala. Acho que, nossa, é interessante pensar nisso, assim. Acho que foi uma questão que eu e o Arthur comentamos ontem, né? A gente vê questões de pureza, no sentido de preservar algo que é ideal, que foi idealizado por Deus, mas também de autoridade, no sentido de pensar na família com, sei lá, com a figura paterna como primeira autoridade, e pais como autoridade sobre os filhos, também não ter essa questionamentos em relação a isso. Eu acho que o último, da Quase Thaís Araújo, tem bastante relação com cuidado e justiça também. Muita relação com isso. Gente, já são 11h30, a gente não percebeu. Vamos fazer assim, Arthur. Tem mais 2 imagens. Vocês acham que dá para pegar as duas ou a gente pega só uma delas? O que você acha, Arthur? Eu acho essa muito legal. Eu acho que a gente pode pegar uma e caminhando, porque ainda tem um pouquinho do capítulo 8, né? Beleza. Tchau, Matheus. Feliz aniversário. Aproveita. Falou, Teteu. Até mais. Manda o bolo. Tchau, gente. Até mais. Abração, Falou, viu? Essa daí, gente, é a última imagem, então, para a gente fechar. A gente pegou, enfim, de um post do Instagram e não tem nada a ver com a religião cristã, tá? Não sei dizer nem se tem a ver com alguma religião de forma mais, enfim, formal. Mas eu acho muito interessante o que é posto na legenda da imagem, né? Eu vou deixar vocês lerem e a gente pensa a respeito. Me ativou 2 alicerces: pureza, degradação e cuidado e dano. Eu concordo. Eu também. Mais o cuidado do que a pureza, assim, não sei porquê.
Eu vejo muita questão da pureza, assim. No sentido do ato sexual como algo sagrado, assim. Ah, tá. Entendi agora. Tipo assim, vamos pensar. Falar, a primeira coisa que veio, paralelo que veio na minha cabeça é na área de TI. Por que você protege o kernel do sistema? Você tem que ter uma senha de administrador para acessar o núcleo do sistema para poder. Porque, se alguém que não conhece o sistema mexer ali no núcleo dele, vai corromper o sistema não vai funcionar direito. E eu acho que tem coisas que são sagradas porque elas não podem ser alteradas, vamos dizer assim. E aí vai você, tipo assim, por exemplo, aqui ela tá falando, tipo assim, algo que acontece além disso tudo, é algo que tá além de nós e que se alterar e corromper isso, a gente deixa de ser humano, deixa de ser correto, deixa de sei lá, alguma coisa é corrompida, vamos dizer assim. Eu concordo com vocês e é interessante, assim, a palavra que está no cartaz, né? Energia. Aí, tipo assim, essa troca de energia que eu tenho, então eu não posso me contaminar com uma energia impura, porque senão isso vai estar me desalinhando. E assim, eu concordo, né, nesses dois pilares, a pureza, o cuidado e como essa sacralização, né, dessa questão de me manter em ordem, me manter guardado, para que minhas vibes, minhas energias sejam puras. O que me trouxe à memória é algumas coisas que até dentro do cristianismo se conversam assim, que no sentido que não é realmente algo só físico, né? Tipo, tem gente que fala que é espiritual também, que é um encontro espiritual, aí vai do que cada um direciona essa orientação. Mas quando fala da energia, eu pensei nesse lance espiritual mesmo, que essa imagem e esse texto está trazendo. Eu também. Eu acho que é uma visão interessante de pessoas não cristãs, mas um entendimento bem espiritual. E dá para fazer, enfim, várias críticas do ponto de vista cristão, mas o que eu acho mais interessante é que, de fato, existe um certo entendimento do ato sexual como algo sagrado, sabe? E que existe esse pilar de pureza e degradação muito forte em alguns grupos, para além do que a gente considera como puro e sagrado em âmbitos religiosos. Eu acho isso muito interessante. Mas eu acho que é isso, então, Arthur? Essa é a nossa última? Acho que é isso. Aí a gente pode ir passando para falar das outras coisas. Isso. Daí Caminhando no final. Isso, aí agora a gente caminha para o final mesmo. Vamos lá. E aqui, gente, a gente começa a um dos desfechos do Heidegger entre o sétimo e o oitavo capítulo, que vai falar sobre a vantagem conservadora. E cabia essa parte? Isso. O oitavo capítulo, ele fala basicamente... Bom, o Heidegger é um liberal, e ele se declara, ele fala que ele é liberal desde o começo do livro. E a ideia dele é entender a mente conservadora, a priori, né? Essa era a ideia inicial, e porque ele se perguntava assim, nossa, como os conservadores podem ser tão fechados? E ele vai trabalhando e mudando de opinião ao longo da pesquisa dele. Para entender as matrizes morais, digamos assim, dos liberais e dos conservadores, ele faz uma pesquisa junto com o grupo de estudo deles, e é basicamente essa a pergunta que vai gerar alguns dados bem relevantes, e esses são os dados que ele apresenta no capítulo 8. A pergunta central é essa. Ao decidir se algo é certo ou errado, então ele coloca um aspecto moral, em que medida as seguintes considerações são relevantes para a sua opinião? E daí ele vai apresentar opções em relação aos alicerces morais. Então, por exemplo, se alguém foi ou não cruel. Se a pessoa foi cruel em determinada ação, isso está mais errado para mim ou não faz diferença? Ou se a pessoa não foi cruel, isso está menos errado ou não faz diferença? E a outra opção, né? Se alguém mostrou ou não falta de respeito pela autoridade. Se ela demonstra uma falta de respeito, isso está mais errado do que se ela não demonstrasse na mesma situação. E assim vai. Colocou algumas outras opções,
cada uma para ativar os diferentes pilares, né, os diferentes alicerces morais. E ele conseguiu, como resultado da pesquisa dele, e os dados que geraram o seguinte gráfico. Manda ver, Arthur. Esse gráfico, para mim, arrematou. Ó, a gente tem aqui no eixo Y, né, o vertical, as opções, então vai de 0 até 5, a resposta das pessoas. Por exemplo, se a pessoa foi cruel ou não em determinado ato, isso impacta quanto o meu julgamento de certo ou errado. Não é nem um pouco relevante se a pessoa foi cruel ou não, ou lá em cima é extremamente relevante. Isso vai impactar muito a minha opinião no final, digamos assim. Bia? Ao vivo, gente, ao vivo, tem seus detalhes. Travou, né? Eu acho que deve ter travado a net dela. Mas, continuando, eles vão passar essa ideia de que mais para cima é extremamente relevante e mais para baixo é um pouco menos relevante e aí vai se dirigindo. Se nós vermos, as duas listas que já estão lá, começando no extremamente relevante, a gente tem o o aspecto moral do cuidado e da justiça. Aqueles dois primeiros que nós vimos. E aí, eles vão se caminhando até se encontrar com os outros três. E é interessante que os outros três, eles começam lá embaixo e começam a subir. E eles vão fazendo, que é o do lealdade, autoridade e pureza, e vindo ao de encontro. Que esses começam nem um pouco e vai subindo. A Bia retornou? Dá para falar aí, Bia? Sim, desculpa, gente, eu caí. Beleza. O que você estava falando, Arthur? Não, eu só estava explicando um pouquinho do gráfico, mas pode continuar. Bom, é isso então. A gente tem a identidade política de cada um, digamos assim, né? Como ela se identifica, e aí no eixo Y, o quanto elas responderam que aquilo é relevante para a opinião delas. E daí o Haidt e os colaboradores dele separaram as perguntas em relação aos pilares que cada uma evocava, né? Então tem cuidado, justiça, lealdade, autoridade e pureza. Pode passar mais um slide, Arthur, por favor. E essa é a descoberta dele, que é muito legal, e enfim. Aqui no canto esquerdo, para a gente, tem as pessoas muito liberais, e a gente vê que para essas pessoas, os alicerces de cuidado e de justiça, que são as linhas contínuas, têm muito mais relevância na decisão delas do que os outros alicerces, que são lealdade, autoridade e pureza. Não é que essas coisas sejam totalmente desprezadas, né, mas cuidado e justiça são muito, muito mais relevantes do que as demais. Na outra ponta do gráfico, na ponta dos muito conservadores, a gente vê que já tem um equilíbrio maior entre todos os alicerces. Então, o que o Haidt vai argumentar é que os conservadores meio que têm um paladar moral mais abrangente. Todos os alicerces morais são relevantes em algum nível. E depois ele pega essa pesquisa, replica, melhora, e tem resultados bastante parecidos. Eu achei esse gráfico muito ilustrativo, mas a ideia é essa. O Haidt, como um liberal, dá para resumir meio que o esforço dele tentando falar assim, olha, galera, os conservadores estão em vantagem no sentido de terem uma visão moral muito mais ampla. Então, já é bom esclarecer aqui que o intuito dele é fazer os liberais acordarem para a vida e expandirem a visão moral dele. Então, ele está enviesado, digamos assim, mais ou menos, né? Mas nas intenções dele, ele deixa isso claro. Ele quer que os liberais acordem para a vida e falem assim, olha, os conservadores estão em vantagem. Eles entendem muito mais de moralidade e veem muito mais cores morais do que os liberais, que só estão fazendo apelos morais em termos de cuidado e justiça. E daí ele faz essa crítica para os liberais, para os candidatos liberais lá nos Estados Unidos e assim vai.
Acho que pode passar, Arthur. Era sobre isso. Peraí que o próximo é meu, então. E só sendo um pouquinho redundante, que esse aspecto, e ele comenta assim, que aquilo que os liberais eles fazem muito bem. Até, no entanto, o gráfico demonstra ali a questão do cuidado da justiça. É algo que para eles são muito importante e eles vão muito a fundo para cuidar desse aspecto. Muito a fundo mesmo, eles cavam e tal, só que eles deixam muito a desejar os outros 3 aspectos morais. Ao passo que os conservadores, como a Bia comentou, eles não vão na profundidade do problema, mas eles se preocupam com todos. Mesmo que não seja de uma forma que agrade tão profundamente, mas eles estão interessados em todos os pilares. E aí, ele levanta o 6º pilar, que é o do liberdade e opressão. E esse pilar é interessante porque ele vai falar a respeito de como as pessoas vão lidar com os aspectos do governo. E aí eu passo ali. O alicerce liberdade e opressão, que faz as pessoas perceberem e se ressentirem de qualquer sinal de tentativa de dominação. Isso desencadeia um desejo de se unir para resistir ou derrotar agressores e tiranos. Esse alicerce sustenta o igualitarismo e o anti-autoritarismo da esquerda, bem como a raiva anti-governo representada por não pisa em mim e me dê liberdade dos libertários e de alguns conservadores. Então, ele vai trabalhar aqui a respeito do movimento contra a autoridade do governo. Até que momento, assim, o aspecto de eu estar sobre autoridade e submissão, né, a subversão, aquele pilar, ele vai falar que o 6º pilar é o meu confronto com aquele, porque, de fato, tem esse aspecto moral. Só que por que causa essa repulsa das pessoas? Às vezes por obedecer a algum governo e alguma coisa. E isso se dá porque a pessoa ela tenta dominação e não liderança. Mas a pessoa ela tenta te dominar e de certa forma, ser um tirano, por assim dizer. A pessoa ela vê como o outro um tirano, e aí você tem que isso é muito forte, que ele comenta que isso é fortemente sustentado pelo o lado da esquerda, que é na busca de um igualitarismo e um anti-autoritarismo. A esquerda evoca, você é um autoritário, você não trabalha de forma igual para todos, que é uma liberdade é um pilar de onde ele está confrontando, está faltando liberdade por causa disso, está sendo oprimido, e aí você tem o aspecto dos anarquistas e tal, e toda essa parada de antigoverno por conta disso. Ele fala, tipo, nesse estudo, para ampliar um pouco mais, ele cria esse 6º pilar nosso da moralidade. E aí, ele vai, sim, caminhando para o fim, onde ele tira as conclusões que são coisas concluídas. A gente não tinha editado esse slide. Mas o que ele conclui, basicamente, é aquilo, né, em relação aos conservadores. Que o paladar moral dos conservadores é muito mais amplo e eles têm essa vantagem em relação aos liberais de acionar todos os receptores de paladar. Então, de certa forma, eles conseguem se conectar em termos morais muito melhor com o público. Então, ele faz esse apelo para os liberais para se conectarem melhor, para expandirem a visão moral, para, no fim, ganhar as eleições, gente. É esse o interesse do Haidt, na verdade. Além de outras coisas, né? Mas esse interesse dele fica bem explícito. Ele apresenta nesse capítulo 8 justiça, que antes era o pilar da justiça e da trapaça, o pilar da justiça no sentido de proporcionalidade. Então, ele diz que os seres humanos, no geral, tanto conservadores quanto liberais, têm esse pilar ativado, mas, assim, o desejo é que bons cidadãos sejam recompensados e trapaceiros sejam punidos. Isso, embora esteja presente em ambos os lados desse jogo, digamos assim, entre conservadores e liberais, é muito mais forte nos conservadores. E daí, por fim, esse último pilar que o Arthur apresentou, que é o alicerce da liberdade / opressão, que provoca o desejo de resistir aos tiranos e, como o Arthur falou, leva a sentimentos de anti-autoritarismo do lado mais liberal e anti-governo do lado mais conservador e libertário. Daí para frente, ele vai apresentar a última premissa dele, que é, deixa eu só recuperar aqui como é que é, mas ele
vai falar que a moralidade agrega e cega. Então, agora ele vai trazer essa discussão para uma visão mais de grupo mesmo. Até então, a gente estava vendo em grupo, mas também em relação mais individual. E agora ele vai explorar como a moralidade pode criar grupos e segregar uns dos outros. E acho que é isso que a gente vê nos próximos 2 encontros, que são os últimos do livro. E eu acho que é isso. A gente terminou por hoje. Como a gente fez a discussão ao longo do estudo, a gente já está quase no nosso horário, mas a gente ainda tem alguns minutinhos se alguém tiver comentários ou perguntas ou qualquer outro tipo de colocação que queira fazer. O que eu achei interessante, assim, para finalizar, né? Ele coloca, ele tem um interesse, né, de fazer a liberal, o grupo liberal ser mais popular, né, na sociedade, mas reconhecendo que o ser humano ele sente amargo, doce, azedo, todos os sabores, e não só 2, né, ou 3. Exatamente. E que ao mesmo tempo também, como não só sente 2 ou 3, a gente é mais familiarizado ou prefere alguns outros sabores. Que é como foi comentado, a Bia ela trouxe do passado, né, essa questão, eu posso preferir azedo e você doce e tal. E é legal como ele vai desenvolvendo isso para a gente ser mais compreensivo, que eu acho que ele vai retomar mais no final do livro, mais compreensivo com a perspectiva do outro e como a partir disso a gente lutar contra aquilo que ele defende no livro, né? Que porque a religião e a moralidade, a política e a religião segregam as pessoas. E aí é porque elas olham de forma diferente e o convite é tanto sabermos ouvir, mas também compreender, né? Tipo, porque eu acho que a gente já deve ter vivenciado todo mundo, mas uma pessoa fala, você não me entende. Você não entende meu ponto de vista. E o recíproco também é verdade. Eu acho que essa compreensão da gente entender que desses pilares morais, que são pilares morais de fato que existem na pessoa, e às vezes aquilo dali não é importante para mim, tão importante, né? Não está no meu grau de importância das coisas, mas é igualmente relevante para as pessoas, assim, essas linhas. O top é que o próprio autor do livro é um exemplo para isso. Você vê ele se esforçando para entender. Ele recebeu aquela enxurrada de e-mails xingando ele de otário. E mesmo assim ele leu para entender e ele entendeu o motivo. Aí por trás daquilo ele, tipo, se aprofundou na teoria dele. Tipo, ele entendeu melhor por que os outros... Então, tipo assim, para mim isso é um grande exemplo, sabe? Do que fazer. Né? Sim. Eu também acho. Acho legal que ele não esconde a posição dele, assim, ele fala muito claramente desde o começo também, para não dar uma de falso neutro. Ele coloca desde o princípio, assim, mas ao mesmo tempo ele mostra como que foi essa jornada dele, e tem algo que ele fala quando ele vai à Índia, né? E ele falou, lá, sei lá, a minha visão moral expandiu muito e eu me vi tentando entender cada vez mais essas pessoas porque eu gostava delas. E daí isso foi algo que me surpreendeu, assim, me impactou bastante. Mas ele fala basicamente assim, quando a gente gosta das pessoas, a gente faz esse esforço para compreender, para mudar, para enxergar de outra forma, para aceitá-las do jeito que elas são e também, enfim, crescer com elas, não simplesmente se fechar ao mundo, se fechar no meu mundo e rejeitar o que elas têm como verdade. Então, não sei como vai ser o final, porque eu ainda não vi, mas... Eu acho da hora essa. A porta de entrada são as pessoas, e tanto que foi uma porta de entrada para ele entender, sentir a sacralidade, né? De algumas isso. Coisas. Isso foi da hora pra caramba, isso, né? E até porque a ênfase dele, ele fala, não, eu sou ateu. Então, assim, ele para a Índia, que é um país muito religioso nesse aspecto, não fazia nenhum sentido. E ele está num lar que respeitava toda essa cultura de autoridade, de pureza e tal, e ele ser revolucionado por essa carisma das pessoas, é muito interessante. E principalmente, como eu acho que ele constrói o livro. Porque ele já começa falando que a gente é difícil de compreender essas coisas e estar aberto por conta do nosso elefante.
que é tudo aquilo que confronta aquilo que a gente já sente, já faz o nosso elefante ir para outro lado. E esse esforço de estar aberto e tentar guiar, né, o nosso elefante, mesmo quando a gente sente essa repulsa de uma pessoa que é completamente diferente de nós, a gente pegar o nosso cavaleiro e forçar o elefante a tentar, tipo, não, vamos ouvir. E aí que entra outro ponto, como vocês comentaram, né? A boa recepção da pessoa, o carinho da pessoa faz com que o elefante ele conduza para o caminho que está querendo ser guiado mais fácil. Não, mas isso aí que é verdade, tipo assim, e o que a Ana falou aí agora também que chamou a atenção com relação à pessoa, né? Que a pessoa é meio que uma porta de entrada para tudo isso, né? Aí meu instinto de pregador ou de teólogo, pelo menos não sou teólogo, mas eu tento estudar. Fala que Jesus é o único caminho, a única porta, né? Tipo assim, e não por conta simplesmente de ser o filho de Deus, isso não é simples, né? Mas porque pelo fato dele ser a pessoa, ele ser uma pessoa, a graça é uma pessoa, o amor é uma pessoa. E tipo assim, é da hora isso pensar, você conectar que realmente as pessoas que vão conectar você à realidade mesmo. Pessoas têm problemas psicológicos, muitas vezes, por conta de serem muito isoladas, às vezes. E se você se conecta às outras pessoas, você tem uma visão da realidade muito mais ampla, ela é real, você não fica criando visões falsas da realidade. Isso aí é muito interessante, assim. E é um exercício de sair do seu próprio lugar, assim, e realmente expandir a visão sobre a realidade, né? Conviver com as outras pessoas e conhecer mais da realidade das outras pessoas. Ainda tem tempo para falar alguma coisa? Eu posso? Sim, claro. Sim. Ok. Eu achei muito, mas muito interessante aquele gráfico, porque ele mostrou para mim dois aspectos. E depois, acho que, como eu não li o livro, infelizmente, eu não sei como o Haidt trabalhou em relação a isso. Mas da distinção que ele fez entre os muito liberais, ele colocou, foi isso? Os muito liberais e os muito conservadores. Então, se a gente olhar para o gráfico, isso fica evidente, inclusive na história da humanidade. Por exemplo, a visão de muitos progressistas, que seriam os liberais, em que eles, para buscar uma boa causa, eles podem subverter o sistema, mesmo que aquele conceito de justiça que eles tenham seja um tanto que abstrato. Então, isso ali fica muito evidente, ou seja, você subverter a autoridade, vale subverter a autoridade em busca de um ideal, em busca de uma moral, em busca de uma justiça que seja perfeita. Por outro lado, você tem no outro extremo, seria os muito conservadores, né? E os muito conservadores, às vezes, acabam, em determinados momentos, até que são críticas até bem feitas por parte dos progressistas, serem, vamos dizer, que eles chamam de imobilistas, do imobilismo, né? Ou seja, às vezes é necessário essa subversão, e aí eu cito, por exemplo, o exemplo do que aconteceu no Terceiro Reich, né, dos movimentos de contra-revolução, seria contra-revolução, seria batendo de frente com o nazismo, né, de muitos cristãos, por exemplo, como é o caso de Dietrich Bonhoeffer, né, que tentou assassinar o Hitler, no caso, em que muitos cristãos olham para esse tipo vamos dizer, de pessoas e às vezes acabam criticando ele, porque eles têm, às vezes, uma visão desse imobilismo. Não sei se eu fui muito claro. Então, eles têm uma certa resistência em relação a isso. Então, eu achei muito, muito interessante, porque o gráfico ele mostrou claramente isso para mim. Claramente. Pelo menos é essa abordagem. A parte do imobilismo, eu confesso que eu não segui muito, mas eu entendi todo o resto, e para mim também faz todo sentido, assim. No imobilismo seria, no caso, a crítica que os progressistas fazem, os liberais fazem aos conservadores. Então, no caso, imobilismo seria, ou seja, eu preciso de uma mudança na sociedade agora. Só que por um certo freio, vamos dizer assim, por uma certa questão moral, eu não quero que isso aconteça. Uhum. Eu não quero porque eu olho para o passado, eu tenho um histórico, eu tenho minha vida, vamos dizer assim. Eu tenho, vamos dizer, um background que suporta que isso talvez, ou seja, essa ação que eu vou tomar, ela não aconteça, não seja boa. Era isso. Então, essa é a crítica que eles fazem.
Esse é o tal do imobilismo. Não. Seria isso. Faz todo sentido para mim agora. Faz todo sentido. Gente, vamos chegando em meio-dia. Eu acho que a gente já pode encaminhar para os comentários finais. Depois tirar nosso print. E daí, bom sábado para todos. Aproveitar o último dia de calor. Vou encaminhar para o pessoal a foto do gráfico lá no grupo. Tá bem, para quem quiser legal. ver. Ótimo, ótimo. Eu acho então que eu vou parar a gravação. Então, tchau, gente do YouTube. Pera, interromper.